Hashtag 201, Apocalipse, estudando as profecias. E entramos no capítulo 15 do Apocalipse, Jesus segundo São João. Este capítulo, o 15º, introduz as 7 famosas últimas pragas. Manifestação da não misturada ira de Deus, isto é, a plenitude da sua medida para a última geração dos ímpios deste mundo. Nessa altura, a obra da graça terminou para todo sempre, isto é, terminou a intermediação caridosa de Jesus pelos homens maus. Então, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos céus, ó Rei dos séculos. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disto, olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes, dos 7 anjos, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Na epístola de Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 5, versículo de 1 a 4, nessa passagem o apóstolo Paulo usa a palavra tabernáculo para se referir ao corpo físico como uma habitação temporária. É diferente de outros momentos aí no Apocalipse. Vamos lá. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E isso também gememos por isso. Desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se todavia formos achados vestidos e não nus, por que também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Significado. Aqui, Paulo compara o corpo físico a um tabernáculo, uma tenda temporária, que é frágil e passageiro. Ele compara essa morada temporária com a casa eterna que os crentes em Cristo Jesus receberão no céu, simbolizando a imortalidade e a vida eterna. Entenderam agora? Compreenderam todo esse desfecho? A segunda epístola de Pedro,
capítulo 1, versículo 13 a 14. Bom, se não entenderam, volta um pouquinho atrás, outras hashtag anterior, e vai entender essa explicação aqui, do tabernáculo. Bom, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, de versículo 13 a 14, o apóstolo Pedro também usa a palavra tabernáculo para se referir ao seu corpo físico. E tempo justo enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, versículo 13, versículo 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. O significado é o seguinte: Pedro reconhece que o seu corpo físico é uma habitação temporária e que ele logo a deixará, referindo-se à sua morte iminente. João, o evangelista, no Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 1, versículo 14, ele diz, embora não se use aqui, né? Ele diz isso aqui, embora ele não use a palavra tabernáculo diretamente, o Evangelho de João, né, de Jesus segundo São João, faz uma alusão clara ao conceito. Então ele diz lá, e o verbo, que ele poderia dizer, né, se fez carne, quer dizer, esteve num tabernáculo e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra grega traduzida como habitou, né, traduzida do grego para o português, significa literalmente tabernacular ou armar uma tenda. Isso sugere que Jesus, ao se tornar homem, né, visível, criatura humana, tabernaculou entre nós, usando o corpo físico como morada, que na verdade era um corpo fluídico, né, uma morada temporária. Conclusão, a palavra tabernáculo é usada nas Escrituras para simbolizar. Bom, retornando aqui, houve uma interrupçãozinha. Conclusão, a palavra tabernáculo é usada nas Escrituras para simbolizar o corpo físico como uma habitação temporária. Esse uso aparece principalmente na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 4, versículos de 1 a 4, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, no 13 e no 14, versículo 13 e 14, onde os apóstolos Paulo e Pedro comparam o corpo humano a um tabernáculo passageiro, em contraste com a morada eterna que os crentes receberão no céu. Os crentes em Jesus. Esta metáfora reforça a ideia de que nossa existência física é uma existência transitória, enquanto nossa vida espiritual é eterna. E aqui acabamos de ler todo o capítulo 15 do Apocalipse e vimos em seguida notas explicativas sobre o significado da palavra tabernáculo. Mas, estudando este capítulo, em uma cena introdutória, somos levados a uma nova série de acontecimentos. O capítulo inteiro é apenas uma introdução para os mais terríveis juízos de Deus, o Todo-Poderoso, juízos que jamais sobrevieram ou hão de sobrevir a este planeta chamado Terra, no seu estado presente. São as 7 últimas pragas. A maior parte do que aqui vemos é uma preparação solene para o derramamento destas taças sem misturas. Vamos então à próxima hashtag.